A neblina na Serra do Mar não chega. Ela coloniza. Sobe pelas encostas graníticas escarpadas como uma maré branca e silenciosa, apagando a copa das árvores e transformando as árvores ancestrais em fantasmas distorcidos. Para Paulo, a neblina era a única coisa que ainda lhe parecia genuína. Ele estava à beira de um precipício, olhando para um vale que fora engolido pelas nuvens. Em sua mão, segurava um medalhão enferrujado e um rádio de longo alcance especializado que não emitia sinal há 12 anos. Paulo era um especialista em busca e resgate que havia perdido a própria alma nas montanhas que era pago para proteger. Era um homem das alturas, um alpinista que se movia com a graça de um puma. Mas sua reputação era uma casca vazia. 12 anos atrás, Paulo fez uma escolha em uma crista castigada por uma tempestade. Ele liderava um grupo de pesquisadores quando uma enchente repentina transformou a trilha em uma cachoeira de lama. Ele salvou a cientista-chefe, uma mulher cujo pai financiava o parque, mas soltou a mão de seu estagiário mais jovem, um garoto chamado Léo, para fazê-lo. Ele trocou uma vida com um nome por uma vida com um futuro. A maioria das pessoas vem à Serra do Mar para se encontrar. Paulo veio para ser esquecido. Mas as montanhas do Brasil têm um jeito de ecoar as coisas que tentamos gritar no vazio. No aniversário do desaparecimento de Léo, Paulo recebeu uma transmissão no canal morto, a frequência reservada para emergências que havia sido desativada há uma década. Não era uma voz. Era o som de um assobio específico, uma melodia de 3 notas que Léo costumava tocar em uma flauta de madeira. O suspense psicológico da Serra do Mar reside na sua verticalidade. Na selva, você fica preso pelo verde. Nas montanhas, você fica preso pela altura. Paulo sentiu o apito vibrando no mercúrio do seu ouvido interno. Ele sabia que era impossível. Sabia que o menino tinha ido embora, levado pela lama vermelha e pelos desfiladeiros profundos. Mas a culpa é um amplificador poderoso. Ele arrumou seu equipamento com a precisão mecânica de um homem se preparando para a própria execução. Não avisou o chefe da estação. Não deixou bilhete. Adentrou a escuridão esmeralda da Mata Atlântica, suas botas afundando na terra úmida. À medida que subia, a pressão psicológica começou a distorcer o ambiente. As árvores, cobertas de bromélias e musgo espesso, pareciam inclinar-se para dentro à sua passagem. Ele começou a ver o menino na névoa, um vislumbre de uma capa de chuva amarela bem no limite de sua visão. A cada olhar, só havia o véu branco oscilante e o gotejar da condensação das samambaias. Léo! A voz de Paulo estava rouca, instantaneamente abafada pela umidade. Ele alcançou a escadaria do diabo, uma série de estreitas saliências esculpidas na encosta do penhasco. Foi ali que ele se soltou. As lembranças o atingiram com a força de um golpe físico. Ele podia sentir a chuva fria em sua pele. Podia ouvir o rugido da lama. Podia sentir o aperto escorregadio e desesperado da mão de Léo. O arco da redenção começou quando o rádio tocou novamente. Desta vez, havia uma voz. Estava distorcida, filtrada por camadas de estática e pelo tempo. A âncora está soltando, Paulo. Por que você a soltou? A sanidade de Paulo começou a ruir. Ele percebeu que estava sendo caçado por sua própria experiência profissional. Alguém, ou alguma coisa, estava usando a geografia da montanha para criar uma armadilha psicológica. Ele encontrou marcadores ao longo da trilha, um mosquetão de escalada que combinava com o conjunto que Léo havia usado, um pedaço de tecido amarelo preso nos espinhos de uma unha de gato. Ele chegou a um platô escondido,
um lugar conhecido pelos moradores locais como o vômito das nuvens. No centro da clareira, havia uma pequena cabana improvisada, construída com restos de equipamentos de escalada antigos e madeira reaproveitada. Lá dentro, as paredes estavam cobertas de mapas. Não mapas das montanhas, mas mapas da vida de Paulo. Sua infância em Porto Alegre, seu treinamento nos Alpes, os registros bancários da recompensa que ele havia aceitado secretamente da família do cientista. Uma figura emergiu das sombras da cabana. Não era um fantasma. Era um homem de quase 30 anos, com o rosto marcado por cicatrizes e danos causados pelo sol. Ele segurava a flauta de madeira. Você está vivo, sussurrou Paulo, o ar saindo de seus pulmões num sibilo agudo. Eu sou a parte de você que não desceu, disse o homem. Era Léo. Ele não havia morrido na lama. Fora arrastado para um sistema de cavernas, resgatado por uma família de carvoeiros e passará uma década vivendo à margem da floresta, movido por uma obsessão singular e ardente, ver Paulo retornar ao topo da montanha. O suspense passou do sobrenatural para o visceral. Léo não queria matar Paulo. Ele queria que Paulo fizesse a escolha novamente. Ele havia instalado uma série de polias e cordas sobre o precipício. Pendurada em uma das cordas estava uma caixa pesada. Naquela caixa estão os registros originais daquela noite, disse Léo, com a voz tão fria quanto a névoa da montanha. Aqueles que você alterou. Os que provam que você escolheu o dinheiro em vez do garoto. Eles estão presos a um contrapeso. Para salvá-los, você precisa soltar a corda de segurança que me segura. Paulo olhou para as cordas. Era um reflexo da tragédia. Ele podia salvar sua reputação, os troncos que o exporiam, ou podia salvar o menino que já havia matado em sua mente. Não sou o mesmo homem, Léo, disse Paulo, levando a mão à sua faca de escalada. Todo mundo diz isso até começar a chover, retrucou Léo. O clímax psicológico ocorreu quando uma tempestade repentina, uma frontinha, atingiu a montanha. O vento uivava entre os pináculos de granito e a neblina transformou-se em um aguaceiro cegante. O sistema de polias começou a render sob o peso das cordas encharcadas. Paulo não olhou para o caixote. Não olhou para a prova do seu pecado. Olhou para Léo, que estava perigosamente perto da beira, com os olhos cheios de um desejo desesperado por um final diferente. A corda que prendia o caixote começou a arrebentar. Paulo se lançou para a frente, mas não em busca de provas. Ele mergulhou em direção a Léo enquanto a saliência, enfraquecida por anos de erosão e pela tempestade, começava a desmoronar. Dessa vez, quando a lama cedeu, Paulo não procurou uma âncora. Ele se tornou a âncora. Agarrou o braço de Léo, seus dedos se fechando em torno do pulso do homem com uma força que desafiava as leis da biologia. Eles balançaram sobre o abismo, suspensos por um único cabo de nylon desgastado que Paulo havia fixado na rocha segundos antes. Solta! Gritou Léo, enquanto o vento levava suas palavras embora. A corda não vai nos segurar. Salva-te de novo. Não! Rugiu Paulo, seus músculos se contraindo, sua visão ficando vermelha pelo esforço. Eu já me salvei uma vez. Foi o pior erro que já cometi. A caixa cheia de provas caiu. Despencou na escuridão do vale, estilhaçando-se contra as rochas, os papéis transformando-se em confete branco na tempestade. Paulo nem viu a queda. Ele puxou Léo para cima, centímetro por centímetro, com muita dificuldade, até que ambos rolaram para o terreno firme do planalto. Eles jaziam ali na lama, ofegantes, enquanto a tempestade começava a se dissipar.
O silêncio que se seguiu não era o silêncio de um túmulo, mas o silêncio de uma febre que finalmente havia cessado. A redenção não foi um evento público. Paulo não voltou para a cidade para ser um herói. Ele e Léo ficaram na montanha por 3 dias, conversando sobre os 12 anos de silêncio. Paulo confessou tudo: o dinheiro, o medo, as mentiras. Léo confessou os anos de sombras e a amargura que quase o transformaram em um monstro. Quando finalmente desceram, não foram para a estação. Paulo renunciou ao cargo. Doou o restante da recompensa para um fundo destinado às famílias de alpinistas desaparecidos. Não pediu perdão, simplesmente começou a trabalhar para ganhá-lo. A história termina em uma pequena cidade aos pés da Serra do Mar. Paulo dirige uma pequena escola de alpinismo. Ele não ensina as pessoas a chegar ao cume. Ele as ensina a se manterem conectadas umas às outras durante a subida. Seu instrutor principal é um homem com uma flauta de madeira e o rosto marcado por cicatrizes. Todos os anos, no aniversário da tempestade, eles sobem juntos a escadaria do diabo. Não levam cordas. Não levam rádios. Simplesmente sentam-se na borda e observam a névoa se mover pelo vale. A neblina ainda está lá, branca, densa e misteriosa, mas já não esconde nada. Paulo percebeu que a montanha não estava tentando matá-lo. Ela estava tentando contê-lo até que ele estivesse pronto para ser honesto. Ele ainda ouve o assobio ao vento, mas agora é apenas uma canção. A redenção foi encontrada no aperto, o suspense foi resolvido na queda, e o homem que fora um fantasma finalmente se tornou, verdadeiramente, sólido. A Mata Atlântica continua a crescer, suas raízes profundas no granito, sua copa buscando o sol. E no coração da névoa, 2 homens se movem com uma graça que vem de saber exatamente o valor de uma vida. Eles não são mais especialistas em resgate, são especialistas em serem encontrados.